Como catequizar crianças? Esse vídeo é um vídeo destinado para pais e também catequistas que têm a grande missão de catequizar as crianças, de educar as crianças no caminho da fé. Para quem não sabe, eu fui catequista na minha paróquia, na minha comunidade, e eu tive essa experiência de catequizar crianças com volta de 9, 10 anos e que estão se preparando para fazer a primeira comunhão. Então foi uma ótima experiência e eu quero relatar um pouco como catequizar crianças, falando um pouco da minha experiência e dando algumas dicas para você que é pai, mãe e também catequista. Lembrando desde já que os principais catequistas das crianças são seus pais ou cuidadores, porque são eles que passam a maior parte do tempo com as crianças, que são seus filhos. Então a principal responsabilidade é dos pais, e não das catequistas, e não de terceiros, mas sim dos pais, que têm essa grande missão de educar os seus filhos e que não podem, nem quanto à educação cristã ou quanto à educação que envolve conteúdos escolares, não pode totalmente terceirizar essa educação para outros. Mas vamos lá, o que significa catequizar? Como é possível catequizar? Se nós formos em busca de um conceito, catequizar consiste em instruir em matéria religiosa. Instruir em matéria religiosa. Mas não é simplesmente isso. Catequizar consiste em transmitir, em apresentar a verdade, as verdades da fé. Mas, mais do que isso, catequizar consiste numa transmissão de vida. Consiste em transmitir esses valores de forma prática, sendo um testemunho vivo da vivência da fé cristã. Então não vai adiantar de nada se você, pai, mãe, catequista, ensinar as verdades da fé cristã para as crianças, mas não dar o exemplo, porque as crianças, elas aprendem sim escutando, fazendo atividades, fazendo exercícios, mas elas precisam visualizar isso. Então elas precisam do exemplo, isso é fundamental na catequese. E o objetivo principal da catequese ou da instrução religiosa é cooperar com a graça que cada homem recebeu no batismo, para que Cristo, o próprio Cristo, seja formado nesses homens, nessas criaturas. O papel de catequizar não é sobretudo do pai, da mãe ou do catequista, mas é do próprio Deus, do próprio Espírito Santo. O nosso papel é apenas cooperar com a graça habitual, com a graça que já está presente e que a criança recebe no batismo. Portanto, a finalidade é que o próprio Cristo seja formado nessas crianças, nessas pessoas. Nesse livro que eu estou lendo, chamado A Mãe Segundo a Vontade de Deus, da editora Caritatem, fala um pouco sobre esse papel da catequese. E aqui fala que a instrução religiosa se dá em 3 pilares, em 3 pontos chaves. O primeiro é instruir nas verdades que todo cristão deve saber. Então é importante, em primeiro lugar, que se instrua a criança naquilo que é fundamental sobre a fé cristã. Em segundo lugar, é preciso exercitar na prática das virtudes cristãs. E terceiro ponto, formar para usar dos meios da salvação que a igreja nos deixou, que Cristo deixou através da sua igreja. Então, esses são os 3 pilares da catequese. Nós precisamos instruir sobre as verdades, nós precisamos incentivar a prática da virtude cristã e precisamos formar naquela criança o desejo de buscar os sacramentos, de seguir os mandamentos, ou seja, de buscar os meios de salvação que Cristo nos deixou através da Santa Igreja. Dessa forma, existem algumas verdades que são essenciais e que se deve ensinar a criança desde pequena. Por isso que eu digo que o papel da catequese não é do catequista. O catequista tem um papel de catequizar, mas ele faz muito pouco, ele pode fazer muito pouco. O principal papel é dos pais e, é claro, de Deus, do Espírito Santo. Porque os pais, eles estão sempre presentes com a criança. E desde pequeninas, desde quando elas são bem pequeninas. E é importante que se instrua sobre essas verdades da fé desde quando a criança tem a menor idade, quando ela já é capaz de compreender, quando ela começa a compreender
as coisas de forma mínima, já é possível então instruir sobre as verdades da fé, instruir sobre quem é Deus, sobre a existência de Deus, sobre um Deus que é bom, sobre Deus que é trino, ou seja, 3 pessoas diferentes que formam um único Deus, instruir sobre o mistério da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, o mistério da redenção, sobre a necessidade da graça, da oração e sobre a imortalidade da alma. Então, desde quando as crianças são bem pequeninas, os pais já devem instruir sobre essas questões que são essenciais. Então é importante que os pais sempre rezem junto com as crianças todos os dias, instruindo sobre a importância de se rezar de manhã, antes e depois das refeições, à noite. Então isso é fundamental para que se crie na criança esse entendimento de que há um Deus, que nós temos uma alma imortal e que nós recebemos a vida de Deus e por isso nós precisamos retribuir esse grande amor que Deus nos deu ao nos criar, ao nos dar tudo que temos. Então isso é necessário e essa eu considero a primeira parte da catequese cristã, da instrução cristã. Uma segunda parte, que é muito que se aprende na catequese, nas paróquias, é sobre a profissão da fé, o credo apostólico, no que nós cremos. Também sobre os 10 mandamentos, o que cada mandamento significa, sobre os sacramentos, os 7 sacramentos, e também sobre os 5 mandamentos da igreja. Então isso também é algo fundamental, mas já é algo mais secundário, quando a criança já é maior e já compreende mais as coisas. E também, é claro, sobre as virtudes cristãs, as virtudes teologais, as virtudes cardeais, e sobre a importância, né, de viver essas virtudes. E o que é necessário saber? O que o catequista, o que os pais precisam saber para educar as crianças? De forma bem direta, é necessário saber o catecismo da Igreja Católica. Um problema bem grande hoje em dia, e isso é algo evidente, é que as catequeses, né, nas paróquias se tornaram estudos bíblicos. É uma aula de Bíblia. E se deixou o catecismo de lado, como era antigamente. Na época de nossos pais, né, se você tem a minha idade mais ou menos, na época de nossos pais, eles aprendiam catecismo. Talvez não fosse perfeito, mas ainda assim aprendiam catecismo. E hoje em dia se deixou muito isso de lado. E isso é bastante problemático, porque nós não somos protestantes para nós interpretarmos a Bíblia como nós queremos. Não, nós somos católicos, nós temos que seguir o ensinamento da nossa mãe igreja. E o catecismo é a nossa direção, é ali onde está tudo que nós devemos acreditar, porque é o que nos foi revelado por Cristo. E, portanto, o catequista precisa saber o catecismo, precisa saber tudo o que é fundamental à nossa fé. Então eu indico para vocês o Catecismo de São Pio X. Esse catecismo, ele é bem resumido, ele é um compilado dos principais pontos da doutrina cristã. Ele é um catecismo de perguntas e respostas, então é ótimo para a catequese com crianças, para você trabalhar na catequese. Ele é bem de fácil compreensão. Também indico para vocês alguns outros livros. Também indico para vocês um outro livrinho chamado Segundo Catecismo da Doutrina Cristã. Esse é um livro que eu usei para fundamentar os meus encontros de catequese, porque ele também tem várias perguntas e respostas bem curtinhas. E isso aqui é o fundamental que você deve ensinar na catequese, que, né, são os mandamentos, os sacramentos, o credo apostólico, as virtudes cristãs. Então é o básico do básico que as crianças precisam saber. E algo muito bom para se trabalhar com crianças são imagens. É importante que se mostre imagens para as crianças, porque através das imagens fica muito mais compreensível a doutrina, que às vezes é muito difícil compreender. Então aqui eu indico para vocês esse catecismo ilustrado, que vem acompanhado de um outro, que é um guia, né, explicando cada uma das imagens. E é um livrinho cheio de imagens sobre a doutrina cristã. Então, imagens sobre o nascimento, sobre a Trindade, que também é um tema bem difícil para explicar, sobre a encarnação, os principais mistérios, os sacramentos. Então, são um ótimo livrinho também para trabalhar com crianças. E na catequese eu trabalhei muito com imagens, e isso eu percebi que facilitou muito a compreensão das crianças. Realmente facilita muito. E também vídeos, filmes, né?
voltados para crianças também podem ajudar bastante. Recomendo também que o catequista, né, principalmente os pais, eles possam pesquisar mais sobre a educação cristã. Tem um catecismo da educação que fala muito sobre a educação dos filhos, então eu recomendo bastante. Ele é dividido na educação moral, educação intelectual, educação física, então fala muito sobre também o papel dos pais na instrução religiosa. É importante que os pais estudem para educar seus filhos. É importante que os pais eles tenham esse papel de catequese, de instrução religiosa dentro de casa todos os dias, porque as crianças, elas imitam os seus pais, elas seguem o exemplo dos seus pais, então eles devem dar o seu exemplo em casa, devem dar um bom exemplo em casa todos os dias. Essa é a melhor catequese. E é um problema gravíssimo quando os pais não estão nem aí para a catequese dos seus filhos, não se importam com a educação religiosa. Porque hoje o mundo, a influência do mundo é muito forte. Então, se você não der uma boa catequese para as crianças, elas vão seguir o mundo. Você vai perder as crianças para o mundo. Então, deixo aqui esse recado para os pais, também para os catequistas, porque infelizmente isso é algo problemático, mas não vou adentrar muito nesse assunto, porque hoje a catequese ela foi relegada para os leigos, né? Então é o papel dos leigos catequizar os fiéis, o que antigamente não era assim. Eram os sacerdotes, os padres que catequizavam, né, os fiéis, e isso era bem diferente, porque, né, os padres são as pessoas ideais para catequizar as crianças. Mas, enfim, não vou adentrar muito nesse assunto, não. E também algumas dicas a mais que eu sugiro e indico para vocês, a partir da minha experiência com a catequese, é que você sempre dê muitos exemplos na explicação da doutrina, por exemplo, da Santíssima Trindade. É um assunto muito complexo, que nem nós adultos entendemos, porque afinal é um mistério. Então nós precisamos trabalhar com exemplos visíveis também, para que a criança possa entender. As analogias são muito importantes, elas ajudam muito na compreensão. Além disso, é importante que você faça atividades, exercícios com as crianças, de perguntas e respostas mesmo, para que as crianças possam praticar, relembrar aquilo que elas aprenderam com o catequista, com os pais. É importante também que se faça exercícios e atividades. E é interessante também que se faça visitas ao sacrário, que se ensine as crianças a rezar de forma mais espontânea, ensinando também a importância de se visitar Nosso Senhor Sacramentado, que está dia e noite presente no sacrário, nos esperando uma visita nossa. Eu tive essa experiência de levar as crianças ao sacrário, foi uma experiência maravilhosa. Foi uma ótima experiência que eu também recomendo que se faça. Se você é catequista e se você é pai, né, leve seus filhos também para rezar no sacrário, isso é importante. E principalmente, os leve na Santa Missa. Hoje em dia é muito difícil você ver os catequizanos na Santa Missa. É muito difícil levar eles à Santa Missa, porque muitas vezes os pais não levam, os pais não querem ir. E é importante que as crianças estejam sempre na Santa Missa, frequentem pelo menos todos os domingos. E essa é uma missão, né, dos pais, que os pais levem as crianças à Santa Missa. Afinal, porque lá também está a verdadeira catequese. E o principal de tudo é que se catequize, que se ensine com amor. Sem o amor, essa tarefa, que é grandiosa, fica muito difícil. Então é preciso que se ensine sempre com amor, com paciência, e que se respeite também a criança. E também deixo aqui a dica de alguns catecismos que eu utilizei nas minhas catequeses, que são os catecismos do Monsenhor Álvaro Montenegro. Esses catecismos, eles estão disponíveis agora fisicamente, porque a editora Caritatem os estão publicando. E eu deixo aqui na descrição desse vídeo o link para você acessar e dar uma conferida lá nesses catecismos que estão belíssimos e que são ótimos. Lá tem várias atividades, a explicação daquilo que se deve ensinar e atividades para as crianças. Então é ótimo, recomendo muito para vocês. E a editora Caritatem novamente fazendo um excelente trabalho publicando esses livros. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe aqui nos comentários o que você achou, se você tem alguma experiência e gostaria de compartilhar, alguma dica também para os pais e catequistas. E é isso. Até os próximos vídeos. Tchau! Salve Maria!